Oi, pessoal. É, eu gravei um vídeo para vocês, aí eu fiz um adendo um pouco antes do vídeo e agora eu vou fazer mais um adendo antes do outro adendo. Porque enquanto eu estava fazendo a minha refeição aqui, apareceu algumas notícias no meu feed que eu não tinha visto ainda. Em relação àquele político bolsonarista Hélio Negão, que está fazendo greve de fome, de silêncio na frente lá do tribunal do STF, do Supremo, é, começou a juntar bolsonarista lá rezando ao redor da barraca dele, que ele armou ali na frente da STF e tal. E o Moraes entendeu que eles estavam tentando refazer aqueles acampamentos ridículos deles à medida que estava acumulando bolsonarista ali na frente. Não na escala que tinha antes, que eles trouxeram gente do Brasil toda, mas o Moraes viu que eles podiam criar alguma confusão ali na frente do Supremo e mandou a polícia debandar eles ali, tirar eles dali. E aí começou a choradeira lá, não, a minha barraca, não, não sei o que, perseguição, solta o Bolsonaro, não sei o que, não sei o que lá. E tá aí a choradeira deles. Tá? E tinha mais alguma coisa também. Assim, eu tinha comentado durante o vídeo que eu poderia dar minha opinião com relação a se as tarifas virão ou não no dia 1º de agosto e acabei não falando. Pessoalmente, eu acho que as tarifas vão ser adiadas, porque a aprovação do Trump está muito ruim nos Estados Unidos. Essas tarifas vão encarecer o custo da população americana, custo de vida, e isso tende a diminuir a aprovação dele ainda mais. E agora em 2026 eles têm as eleições de meio de mandato lá, que é coisa do Congresso americano. E isso pode fazer com que, se eles não tomarem cuidado, os democratas tomem o Congresso de volta e aí acaba com o governo do Trump. É... Então eu acho que o Trump vai fugir. Mas como ele é maluco, a gente não sabe. Ele pode inteiramente resolver apostar em continuar no erro. O Bolsonaro fez isso por anos, né? Insistir no erro. E a gente não sabe o que vai vir, então. Alguns subordinados lá do Trump falam que a tarifa vai vir, mas eles sempre falam isso. Eles sempre falam coisas apenas para serem desmentidos pelo Trump horas depois. Então, o que qualquer outra pessoa fala não vai ter muita serventia. A gente tem que ver qual vai ser a reação do Trump quando chegar a hora. Eu acho que ele vai tentar, assim como ele fez com outros países, tentar negociar qualquer coisinha mínima para depois ele falar que ele ganhou na negociação com qualquer coisinha ridícula que ele tire, que ele possa mostrar para o povo americano: olha, a gente conseguiu isso desse país aqui. E aí ele não coloca as tarifas. Ele fez isso com vários países. Com o Vietnã foi assim. Teve outros países também que ele fez isso. É simplesmente ridículo. Ele tinha feito a promessa de 90 acordos em 90 dias, ele não voltou com nenhum acordo feito. Porque acordos comerciais levam anos para ser feitos. Ninguém faz acordo comercial em uma reunião, em 1 ou 2 dias. Né? Então é isso, gente. Eu deixo vocês com o resto do vídeo aí. E desculpem, mas uma das coisas veio só depois que eu estava editando aqui as coisas, o vídeo estava renderizando e eu estava comendo. E a outra eu acabei lembrando que eu não tinha comentado, que era essa coisa da minha opinião. Bom, é isso aí. Um abração para vocês. Eu deixo vocês com os meus dois eus do passado. Até mais. Olá pessoal, eu do futuro vendo aqui porque eu esqueci de falar uma coisa rapidamente. Eu não queria que vocês achassem que eu ignorei completamente o assunto.
Essa semana começou um conflito entre Tailândia e Camboja. É, teve troca de tiros entre os dois países, foi uma ameaça de guerra aberta envolvendo outros países, porque a Tailândia tem acordo com os Estados Unidos, a China tem parceria comercial com os dois países, mas mais intensa com o Camboja, então isso podia se alastrar para uma coisa muito pior. Só que houve muita pressão para que os dois países encerrassem os conflitos e encerrassem as hostilidades, e a hostilidade parece que vai acabar. Então, por isso que eu acabei não falando disso, acabou escapando da minha mente. Mas eu deixo vocês agora com o meu eu do passado falando dos outros assuntos que eu já tinha separado para o vídeo. Esse tinha esquecido durante o vídeo de falar. Desculpem, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para vocês no domingo. Isso é importante eu falar para vocês, né? Deixar isso claro, porque até o meio da semana a gente espera alguma coisa aí dos Estados Unidos em relação a essas tarifas, porque dia 1º está chegando, né? Agora, estou gravando isso, é dia 27. Então, 5 dias da gravação desse vídeo que a gente vai ter isso aí. Então, do meio da... Eu diria que de quarta a sábado é que a gente vai saber o que vai acontecer. Eu posso dar a minha opinião nesse assunto aí, aqui nesse vídeo, mas a gente não sabe com certeza qual vai ser o fim dessa coisa, porque esse cara é um completo insano, lunático, que não tem a menor ideia do que está fazendo. Tendo dito isso, vamos começar a falar das coisas que a gente tem aqui. Eu tenho um apanhado de várias coisas para falar para vocês. E eu quero ver se dessa vez eu não esqueço de falar algo do Bananinha que eu esqueci de falar na semana passada. Então vamos começar com o que a gente tem aqui. Essa foi bem recente, né? O Maduro da Venezuela colocou taxas em produtos do Mercosul, o que atinge principalmente o Brasil, porque 70% dos negócios que a Venezuela tem com o Mercosul são produtos brasileiros. As taxas vão de 15% a 77%. Né? Isso viola os termos ali do Mercosul, que deveria ser livre comércio entre os países e tudo mais. O que, sinceramente, podia levar a punições da Venezuela. Se eu fosse o Lula, que ele é o atual presidente do Mercosul, eu simplesmente bania a Venezuela do Mercosul. O Lula tentou ser amigável para tentar fazer o Maduro pelo menos dar alguma janela, algum espaço para a democracia. O Maduro não quis fazer isso porque ele quer se manter como ditador. Aí muita gente questiona por que o Lula tentou fazer isso. Eu pergunto para vocês, e a postura americana de tornar a Venezuela um estado pária, sancionado, isso mudou em quê? Tirou o Maduro do poder? Não, não tirou o Maduro do poder. Muito pelo contrário, só aumenta a influência dele. E eu não posso confirmar isso, mas segundo o que eu andei vendo por aí, possivelmente essas tarifas aí da Venezuela, elas vieram depois de algum acordo da Venezuela com os Estados Unidos. E os Estados Unidos fez duas coisas contra a Venezuela que podem estar ou não ligadas a essas tarifas, né? Uma delas
Os Estados Unidos já tinha taxado a Venezuela ah, e taxado países que comprassem petróleo da Venezuela, ameaçou com isso, né? E a outra coisa é que os Estados Unidos também está ameaçando considerar o Maduro um líder de uma organização ter com dois R's, oísta. Tá, eu tenho que falar dessa forma porque o YouTube não gosta dessa palavra. Me desculpem, mas a gente tem que é, algumas vezes fazer essas coisas. Não me agrada, mas sabe, é, faz parte. Aqui, pronto. Agora vamos, não, vamos para essa aqui. Assim, eu não estava conseguindo ler porque para mim a tela tá pequenininha aqui por causa do que eu estou lendo a, no software de gravação. Mas esse meme aí eu vi, eu achei bem engraçado. O Bozo com a tornozeleira e a camisa aí com o tema dos Estados Unidos, falando ali: quem rir eu vou mandar o Trump taxar. Tá? É engraçado como eles foram de o lema ser Brasil acima de todos, né, para lamber as botas do Trump em um instante. Espera um pouco. Espera um pouquinho, gente. Eu estou tentando ver aqui. Ah, tá aqui. Eu vou seguir uma ordem diferente aqui porque virou bagunça, né, do jeito que eu tentei fazer. Esse aqui é um meme que eu já tinha colocado para vocês, outras versões dele. Coloco essas duas aqui para vocês agora, do Vampeta. Porque antes eu tinha ficado com uma pergunta que é qual era a opinião do Vampeta em relação a essa foto dele estar sendo usada por aí. E eu vi uma entrevista esses dias do Vampeta respondendo essa pergunta, que ele está rindo de montão, principalmente de mandarem a foto dele pro Trump, né? E vai ter um assunto que vai ser recorrente hoje aqui que a gente vai estar falando, que é daquela primeira foto ali. Aliás, vários assuntos vão ser recorrentes, né? Mas aquele da primeira foto vai ser muito importante. É, Trump's on Epstein List. Eu acho que. Esqueci que o nome desse cara, a plataforma não gosta muito também, mas agora já foi. E na foto de baixo vocês têm o BRICS ali. O Trump, ele tá desesperado porque a aprovação dele nos Estados Unidos caiu demais. A gente mal completou 6 meses de administração dele, porque a administração começou em 20 de janeiro, né? E. Peraí, 20 de janeiro. É, 6 meses. É isso mesmo. Por um instante eu achei que eu estava fazendo a conta errada. 6 meses e alguns dias. Então, ele está meio desesperado ali, 40% sendo que de aprovação, sendo que uma parte da perda de aprovação que ele teve foi justamente na base dele, porque ele prometeu por anos apresentar a lista desse cara aí, é, desse americano, vamos chamar ele de Schweppes. Vocês entendem que o final da palavra Schweppes
tem o começo do nome dele. Ah, ele prometeu entregar ali a lista desse cara com o nome das autoridades americanas e celebridades americanas que participaram dos crimes desse cara. E ele se recusa a fazer isso agora. E o jornal Wall Street fez uma reportagem, ele está ameaçando processar o Wall Street, só que, sendo que o Wall Street pertence a um dos aliados do Trump, o Rupert Murdoch, se eu não me engano é o nome dele. Ameaçou lá processar de bilhões e bilhões, só que o processo não vai dar em nada, porque o jornal certamente fez o trabalho de pesquisa dele, tem as evidências ali e vai ser fácil de demonstrar que o Trump não tem um caso aí. Sendo que nos Estados Unidos a questão de difamar uma celebridade, uma figura pública, é, é muito mais difícil você provar a difamação contra uma pessoa dessas do que contra uma pessoa comum, porque a pessoa pública ela já é alvo de discussão de todos e tal, então tem algumas regras que são diferenciadas nesse sentido e tornam mais difícil efetivamente uma pessoa pública provar que há difamação contra ela. Porque se ela é assunto de discussão pública, é por causa das ações dela, enfim, do fato dela ser pública. Né? Então, vamos lá. Ainda nesse mesmo tema dessa listinha, essa eu peguei um pouco antes de gravar o vídeo, uma foto do avião Air Force One ali, editada, né? A gente sabe que é o Air Force One por causa do brasão do governo americano aqui, com a frase Free Candy, docinhos de graça, porque a ideia de que é, pessoas que gostam de arquivos PDF, digamos assim, oferecem docinhos, balinhas para crianças para atrair para essas crianças para suas é, ações ilegais, digamos assim. Vamos agora falar de uma coisa que é meio que uma vergonha nacional, uma vergonha para a Polícia Federal, uma vergonha que pode ser do Judiciário também. O Marcos Duval fugiu do Brasil. Ele estava com o passaporte apreendido, só que a Polícia Federal tirou só o passaporte normal dele, não tirou o passaporte diplomático, não tirou é, outros meios que ele tinha para se afastar aqui do Brasil, né, para fugir do Brasil. Por exemplo, a gente tem acordos aí que para você atravessar para a Argentina ou outros países do Mercosul, você não precisa de passaporte, você simplesmente apresenta o seu RG, atravessa a fronteira, né? E aí, no caso, a pessoa poderia fugir pela Argentina ou outro país. Então, a, a justiça brasileira tem que tomar, e a Polícia Federal tem que tomar mais cuidado com essas coisas. Eu acho que o Alexandre de Moraes errou ao não prender o Bolsonaro. Havia ali um motivo para a prisão. Ele violou o, o Alexandre admitiu isso na, na nota que ele emitiu falando que não iria prender, que houve a violação, mas que essa primeira vez eles iam deixar passar, mas se houver uma nova violação, o Bolsonaro vai ter a preventiva. Eu não sei como está a investigação em relação ao que estava no PDF, que eles. No PDF não, no pendrive, desculpa gente, eu tô meio cansado. E aí tá friozinho.
dá uma soneira. Desculpa. Mas vamos lá, eu quero terminar isso porque eu não vou ter tempo de fazer nada amanhã. Eu vou deixar o vídeo gravado antecipadamente para vocês, porque eu vou estar ajudando a cuidar do meu pai amanhã. Ele já saiu do hospital, ele está em casa, mas ele ainda está se recuperando em casa. 90 anos, tem coisas que a idade provoca, não tem jeito. A saúde dele está muito boa para a idade dele, mas tem sempre alguma coisa, né? Vamos lá. É, a próxima. Aqui. Outra piada que eu peguei em relação ao Trump e o Schweppes. Pegaram essa foto do Trump mais novo e colocaram ali: eu gosto do meu whisky da mesma forma como eu gosto das minhas mulheres. Aí colocaram uma propaganda de whisky 12 anos, né? A coisa do Epstein é realmente feia, é realmente desastrosa, assustadora, que alguém pode fazer algo assim. Eu já vi coisa até pior durante a minha vida profissional, mas uh, é sempre chocante. É o tipo de coisa que você não quer ver em momento algum, de forma alguma. Você não quer ninguém passando por esse tipo de coisa. Então é absolutamente horrível. Esse cara aqui, eu esqueci o nome dele, é um político bolsonarista. E eles queriam que alguém protestasse ali, fizesse pagasse mico fazendo uma greve de fome na frente do STF, e aí eles escolheram justamente o negão, né? Porque para os bolsonaristas, quem tem que fazer o papel de palhaço são os negros, né? E, sinceramente, eu não sou negro, mas eu sou uma pessoa parda, ou seja, eu tenho antecedentes negros, né? Ancestrais negros. Uh, a minha família, a minha avó, por parte de pai, é, nasceu ainda no século XIX, antes ah, da libertação dos escravos. Ela sendo negra, vocês imaginam a situação, né? E ela tinha lembranças dessa época aí. Então, não é uma coisa muito distante na minha família ah, essa questão de preconceito, de racismo. E quando eu vejo um negro se vender dessa forma, passar um ridículo desse por um cara que está caindo a pátria, por um cara que é racista, que se refere a negros e quilombolas como tendo peso em arroba, ou seja, desumanizando, falando que são animais, é um verdadeiro traidor, né? Mas vamos lá. Tem o nome dele aqui que está muito pequenininho. Deixa eu ver se eu aumento aqui o tamanho. Após Hélio Negão colocar mordaça para fazer protesto para proteger bandido que usa tornozeleira, os brasileiros suplicam para que o deputado fique de mordaça para sempre. Eu apoio isso. Ele podia também andar com um gorrinho daqueles lá americanos, lá, aquele gorrinho branco lá daquela organização americana racista, e nos privar de ver a face dele pro resto da vida também. A gente vai mudar um pouco o assunto agora,
mas é um assunto também assustador. Foi feita uma pesquisa é, por parte da Universidade da Pensilvânia com o pessoal lá em Israel. E perguntaram lá questões relacionadas a Gaza. E aqui a gente tem alguns dos resultados dessa pesquisa. 82% dos judeus israelitas, apoiam expulsar os palestinos de Gaza. 82%. Se vocês acham que isso é revoltante, a coisa fica pior. 56% apoiam expulsar os palestinos, abre aspas, cidadãos, fecha aspas, de Israel. E a gente ainda não chegou no fundo do poço. 47% concorda que quando estiver conquistando uma cidade inimiga, Israel, a Força de Defesa de Israel deveria agir como os israelitas sobre o comando de Josué na batalha de Jericó, ou seja, apagando todos os habitantes ali do local. 47% da população. Eu já comentei isso antes. E o Trump agora fez uma declaração pro Netanyahu que ele deveria terminar o trabalho. E isso me levou a fazer uma declaração que eu fiz, inclusive, nesse post aí, que eu não acredito mais na solução de dois estados. Eu acho que o Estado de Israel deveria ser removido do Oriente Médio. A área deveria ser devolvida a palestino e qualquer outra etnia que morasse ali na região. Esses israelenses deveriam ser movidos para alguma parte do território americano, que os Estados Unidos doem uma parte do território deles, se eles são tão a favor de Israel assim, dá um cantinho de algum estado para os israelenses e deixa eles lá, que vivam lá. Declara a independência aí para eles, se eles apoiam tanto os israelenses, se eles são tão afim de que Israel tenha um cantinho, que eles façam isso, dê uma parte do território deles. Mas genocídio não pode ser permitido. E precisam haver ações contra esse tipo de coisa. Precisa haver punição. O Netanyahu já foi denunciado às cortes internacionais, mas enquanto ele continuar ali em Israel e com o apoio dos Estados Unidos, não vai acontecer muita coisa com ele. Se ele precisar, por qualquer motivo, fugir de Israel, ele foge para os Estados Unidos e os Estados Unidos acolhem ele lá. Os Estados Unidos adora acolher criminoso. Eles não são signatários dos acordos internacionais de extradição. Vamos para um meme que eu tenho alguma participação. Eu não sou o criador do meme original, mas fui eu que adicionei os balõezinhos com a tradução para o inglês, porque eu sabia que os meus amigos americanos iam gostar desse meme. Então eu fiz a tradução para que eles aproveitassem. No final na parte de baixo do meme, no cantinho aí direito, tem o nome do autor. Então,
Eu não estou roubando nada de ninguém. Eu sou péssimo fazendo imitação de qualquer pessoa. Eu até acho que eu consigo fazer uma meio porca do Lula, mas eu não vou tentar aqui porque vai ser feio demais. Eu vou apenas ler. Mas se vocês quiserem, imaginem na cabeça de vocês ou façam vocês a imitação do Lula aí. É, Ei, Trump, quer ouvir uma piada? Aí o Trump, claro. Lítio, nióbio e minerais raros. Eu não entendi. Eu não peguei essa. E nem vai pegar seu filho da puxa. Aí aqui o nome da pessoa que fez originalmente esse meme, né? É, a gente deve dar créditos sempre que a gente pode. Eu fiz a alteração, mas o original não é meu. Então, preciso deixar isso claro. Vamos lá. Essa semana também a gente teve um episódio do South Park que apareceu o diabo do South Park na cama com o Trump. E aí fizeram esse meme que o diabo do South Park está processando o South Park em 50 milhões por mostrarem o Trump na cama com ele e isso causou dano irreparável à reputação do diabo. A assinatura do criador está ali na imagem. O episódio é muito bom. É engraçado. Fazia anos que eu não via South Park. Em geral, eu não sou muito fã de South Park. Eu acho que de vez em quando eles têm algumas piadas boas, têm episódios bons, mas em geral o humor deles não é pra mim. Não que eu não goste de um humor ácido, eu gosto, mas é, é, demais fica cansativo. Então eu gosto de algumas coisas pontuais que o South Park fez, mas eu não sou fã, não acompanho o South Park já há muito tempo. Né? Nós tivemos também, aí já tem algum tempinho, as notícias passam muito rápido ultimamente, vários congressistas brasileiros aí durante o recesso do Congresso, eles colocaram a faixinha do Trump ali atrás deles e estavam fazendo falas pró-Trump, contra a soberania nacional e a favor do Bolsonaro, tudo carinha do PL ali. E já falaram para eles que isso pegou muito mal, mas sinceramente, isso é coisa que você precisa avisar uma pessoa racional. O Trump é a figura mais mal vista, se não internacionalmente falando, em praticamente todos os países ele é a figura mais mal vista porque ele está causando impactos na economia mundial, nas linhas de produção, nos negócios de forma geral, porque acordos comerciais são coisas para anos. Os acordos que se tem, você não vai e fica mudando a coisa mês a mês, semana a semana, ano a ano. Não, é acordo para décadas. O comércio ele quer estabilidade. Para que você tenha uma relação comercial boa, você precisa saber por quanto o produto vai estar valendo na compra e venda, né? Que tipo de taxa vai ter, qual o custo de transporte, não sei o que, não sei o que lá, para ter o custo geral do produto. E quando você cria uma instabilidade que nem o Trump criou, você afeta a economia mundial, porque ele está fazendo isso em escala mundial.
Essas relações comerciais que os Estados Unidos vai estar perdendo, elas não vão voltar para os Estados Unidos correndo quando acabar as tarifas. Seja isso agora, daqui a alguns dias, ou no final do mandato do Trump e vier um presidente mentalmente são para os Estados Unidos. Esses acordos comerciais, é, eles tendem a ficar onde vai ser melhor para eles. Os Estados Unidos mostrou que é um terreno instável. Uma vez que você faça um acordo comercial com uma outra nação que é estável e nunca aprontou uma dessas, você vai largar a mão desse mercado para voltar a se arriscar no mercado americano? É difícil. Mas os políticos brasileiros, que não têm lealdade nenhuma com a soberania nacional, eles são sabujos, a esses políticos do PL, eles se venderam completamente. Eu vou aumentar a foto mais uma vez. Eu não sei dizer o nome de todos os que estão aí na foto, mas é a coisa da gente tentar lembrar daqueles que a gente reconhece, se ele é um candidato que recebe votos do seu estado, marca a cara do cidadão e não vota nele nas próximas eleições. Nunca mais vota nele. Porque isso é um sabujo. Independente de direita ou esquerda, isso é um sabujo. Alguém que serve a interesses internacionais e não aos interesses do Brasil. As ameaças de tarifa do Trump já tiveram algumas consequências aqui no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve redução no preço da carne, da laranja e do café. Nos Estados Unidos, a gente teve aumento. Se isso vai continuar ou não depende de como as tarifas vão estar sendo ou não executadas. E a gente já vai falar das motivações dessas tarifas. Tá? E o Lula continua fazendo aquilo que ele vem fazendo durante toda a administração dele, diversificando o comércio brasileiro, abrindo novos comércios para o Brasil. Vamos falar das motivações das tarifas. As tarifas nada tem a ver com o Bolsonaro. Aquilo foi uma desculpa esfarrapada que o Trump arrumou, porque ele não podia usar a desculpa do déficit comercial, que não faz sentido em termos de economia. Falar que uma relação onde tem déficit comercial causa prejuízo é você falar que o seu supermercado lhe causa prejuízo porque ele nunca compra nada de você, ele só vende para você. Entendeu o tamanho do absurdo? Mas vamos lá, vamos continuar. Qual é o real motivo das tarifas brasileiras? Essa semana veio à tona, além de algumas coisas que eu já tinha falado, que era em relação ao Pix brasileiro, que era em relação a as big techs americanas quererem não serem restringidas de forma alguma pela legislação internacional e estão querendo fazer do Brasil exemplo para o resto do mundo. Eles olharam para o Brasil e pensaram: isso aí é um país grande, mas é um país de terceiro mundo. A gente consegue manipular eles de forma a mostrar para o resto do mundo que tem que se curvar perante a gente. Só que isso deu errado para eles. Deu muito errado. Epicamente errado. Mas não é só isso. 84% das terras raras estão nos países do BRICS. 84% de todas as terras raras do mundo estão no BRICS.
Isso inclui China, Vietnã, Indonésia, e barará, 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 barará. A China é o país com as maiores reservas, que é em torno de 40 e poucos por cento. O Brasil tem 21% das terras raras. É o segundo país em reservas de terras raras. E a gente tem 97% das reservas de nióbio do mundo. Ou seja, se você quer nióbio, tem que ser do Brasil, praticamente. O resto do mundo tem 3% do nióbio. O nióbio é usado para vários fins. Agora estão fazendo pesquisas do nióbio para bateria de carros, mas ele tem muito uso em, é, em mercadorias para indústria aeronáutica, seja civil ou militar. Você usa ele para aviões, para mísseis, para drones, para tornar o metal mais leve. Né? Você faz uma liga com nióbio. Enfim, também é usado, pelo que eu pude levantar, para tecnologia de camuflagem dessas aeronaves aí, no casco ali da aeronave. É, Antes isso era só suposição. Só que o encarregado comercial da embaixada americana deu com a língua nos dentes essa semana, que passou agora. Ele tentou se aproximar de empresários brasileiros, dizendo que queria negociar as terras raras. E aí o representante da indústria de mineração aqui no Brasil, é, como eles têm que comunicar esse tipo de coisa, eles comunicaram ao governo, né, e isso também veio à imprensa, e é assim que a gente ficou sabendo. Esse representante comercial da Embaixada Americana atualmente é o maior funcionário da Embaixada Americana aqui no Brasil, porque o Trump nunca mandou um embaixador para o Brasil. Isso já mostra é, que ele não dá valor nenhum à parceria com o Brasil, mas isso vai ter um custo para ele. Ele vai aprender o gosto amargo de achar que o Brasil é um país servil. O amiguinho dele, o Bozo, é servil a ele, então talvez isso tenha feito ele achar que todo brasileiro é assim, mas não é, né? Eu sei que eu não sou e eu imagino que vocês também não sejam. Uh, aproveitando, o Dudu Bananinha, na semana retrasada, ele estava fazendo umas falas ali, falando de mais punições para o Brasil, e que ele era poderoso, que ele não era só um cara que fritava hambúrguer e que não sei que não sei o que lá, que o Brasil ia ser punido, bababá, que ele era o bom, que ele podia, que ele acontecia, que não sei o que. Sempre que vocês verem alguém fazendo esse tipo de coisa, é uma amostra gratuita da insegurança que a pessoa sente. Cada vez que ele aponta e ataca, ele está falando dele mesmo. Quando ele fala que o Brasil é, é insignificante, que no Brasil não tem chance, ele está falando dele mesmo. E aqui a gente vai para uma outra piada que eu deveria ter colocado na semana passada, mas eu acabei não colocando. Duas, na verdade, né? Que é em relação ao nosso Supremo, a membros em particular do nosso Supremo. Vocês veem na primeira imagem ali no topo à esquerda, o Fux com a orelhinha do Mickey e mala,
indo embora ali, ele pisando, se preparando para pisar na bandeira brasileira. E na foto de baixo vocês têm o Fux e os dois ah, juízes lá do Bolsonaro, que o Bolsonaro colocou na corte, também usando a orelhinha do Mickey. Né? São caras que eles não estão aí para defender o Brasil, eles não estão aí para defender a soberania, a democracia brasileira. Eles estão aí para fazer as vontades do Bozo e de interesses estrangeiros. Todos os votos do Fux em relação a, ao 8 de janeiro, a qualquer ação contra o Bolsonaro e contra os patriotas, é tudo da mais branda, da mais patética submissão ao fascismo que um ministro poderia ter. Ele tenta disfarçar isso, dizendo que ele está tentando proteger a cabeleireira, ou como diz o Nicolas, que agora está sendo processado aí pela justiça por ter falado caca de um outro político mineiro. Então ele anda meio sumido, meio apagado, porque ele está tentando evitar chamar atenção para ele não apanhar em relação ao processo dele lá. Mas o Fux, aliás, desculpa, como eu ia falar ali do Nicolas, né? A cabeleleila do Nicolas. E não parou na cabeleleila. O Fux, cada vez que se manifesta, ele faz a coisa ficar ainda mais patética. Quando ele foi falar da delação do Cid, ele falou delações no plural para tentar descredibilizar. Não foram delações, foram vários depoimentos dentro de uma mesma delação, o que é um procedimento normal. A polícia e o Ministério Público fazem lá a delação, tem um primeiro depoimento, a polícia continua com as investigações ali. Quando surge alguma coisa que questiona o que foi falado no depoimento, a polícia chama para novos esclarecimentos, né? A justiça chama. E aí tem esses novos esclarecimentos e um novo depoimento, e assim vai indo. Cada vez que necessitar de mais esclarecimento, chama-se a pessoa. Se a pessoa estiver violando o acordo da delação, a delação vai para o saco. A delação em si ela não é prova. Ela é um meio para se adquirir provas. Né? O cara fazendo um acordo para ter algum benefício, e em troca desse benefício ele aponta para os investigadores quem pode estar envolvido, o que pode ter sido feito, e aí os investigadores vão investigar se isso é verdade ou não, se isso tem fundamento ou não. Se tiver fundamento, muito bem, anexado ao processo. Se não tiver fundamento, aí o delator está enrascado porque ele está colocando a, o que ele vai receber em risco ali. Mas esses fascistas aí, eles não desistem, né? Fazer o quê? O Flavinho, Borra Calça, né? Filho do Bolsonaro, quem não sabe, ele no debate para a eleição do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, teve um acidente nas calças dele e isso ficou registrado nas câmeras. Tem até uma assessora dele que chegou perto dele ali para ajudar ele, porque ele claramente estava desnorteado. E quando ela chega perto dele, segura no braço dele e tal, ela olha para ele assim, ela faz uma cara de que sentiu o cheiro de alguma coisa, aí ela desvia a cabeça assim um pouco para trás e olha na direção
da poupança dele para confirmar de onde vem o cheiro. E ele fez totô nas calças. É. Ele foi. Ele saiu do país, o Flavinho. Algumas pessoas especulavam que ele estava fugindo, mas parece que ele tinha planos de férias marcados antes. Agora, se ele vai voltar depois ou não é outra história. É bem possível que termine a licença aí, ele decida ficar lá. A gente vai ver qual vai ser a ação dele. Mas essas coisas aí é bom o STF aprender. Porque o Marcos Duval fugiu, a Zambelli fugiu, tá lá com a prisão decretada para a Interpol ainda não pegou ela. A Interpol e a polícia italiana sabem a região que ela tá, mas por algum motivo eles não prenderam ela ainda. Enfim, isso descredibiliza o Brasil. O Judiciário e a Polícia Federal precisam ter mais força com essa corja. Cansou. Não dá para ficar fazendo papel de otário e deixar eles fugirem. O Bolsonaro já deu razões para ser preso há muito tempo. Quando ele fugiu para a embaixada, já era para ele ter tomado uma preventiva. No mínimo, tomar restrição naquela época. Não tomou. Porque eles têm medo de causar algum embaraço aí na situação político-eleitoral do Brasil, enfim. Mas acabou. Acabou. Não tem mais o que falar. É... Os deputados bolsonaristas, um atrás do outro, estão perdendo o mandato pelas asneiras que eles fizeram. Vários já caíram. Alguns estão para cair, que nem o Nicolas. A gente tem que parar de aceitar esse tipo de coisa, né? O Supremo tem que mostrar que tem cojones. E é isso aí. E para encerrar, eu peguei essa foto aqui do Bozo. Não sei se dá para vocês verem que é o Bozo. Diminuindo, vai dar para ver aqui. Isso foi num evento nos Estados Unidos, lá dos republicanos. O Bolsonaro foi lá e, ao terminar de falar, ele virou as costas ali para o público e falou: a minha continência à bandeira americana. E ele fez a continência à bandeira americana. Ele, que é um político brasileiro, já foi militar brasileiro, se subordinizando à bandeira americana. Não cabe a nenhum brasileiro fazer continência à bandeira americana, porque eles não são os nossos reis, eles não nos governam. Esse era o cara que falava Brasil acima de todos. Porque o Brasil acima de todos dele era apenas conversa populista. A verdadeira soberania, ela não é feita em palco político. Ela é feita com ações dos governantes. Ele nunca teve uma ação em prol da soberania brasileira. Ele colocou as instituições brasileiras em risco. Ele atacou continuamente as instituições brasileiras. Cada vez que ele tinha que interagir com os Estados Unidos, era uma submissão. É por isso que o Trump gosta de interagir com o Bolsonaro. Ele sabe que o Bolsonaro vai entregar para ele tudo que ele pedir para o Bolsonaro. Algumas pessoas andam veiculando que supostamente
a ABIN teria alertado de tentativas contra o Lula por parte dos americanos e outras autoridades brasileiras. Né? Eu não tenho como descartar, mas eu não tenho como mostrar para vocês nenhuma fonte segura disso, porque é o tipo de coisa que é muito difícil você provar. Né? O máximo que eu posso fazer é trazer a, essa alegação da ABIN, mas a ABIN a gente sabe a situação que estava aí durante o governo do Bolsonaro, a gente não sabe se a gente tirou todos eles dali, e isso aí se isso é real ou é alguma tentativa de algum maluco ainda na ABIN tentando criar caos. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que tomar a ameaça como real e tomar todos os cuidados. Supostamente isso seria feito por meio de substâncias químicas, né? Iam tentar envenenar as autoridades brasileiras. Então a gente tem que tomar cuidado. A direita fez algo muito absurdo nessas últimas semanas aí, que eles ofereceram ao Dudu Bananinha. Isso, dos 6 estados que vão ser mais afetados pelas tarifas do, do Trump, 4 estados são de governadores bolsonaristas e um estado, apesar do cara não ser bolsonarista, ele é de extrema direita, que é o Rio Grande do Sul, o Leite. Mas enfim. E vários desses governadores ofereceram ao Dudu Bananinha cargos nos respectivos governos estaduais como secretário de alguma coisa, para que esse não perdesse o mandato dele como deputado. Porque se ele for colocado como secretário em algum estado, ele fica de licença do mandato de deputado, então ele não perde o mandato de deputado. Só que o que ele vai fazer pelo estado fora do Brasil? Como ele vai funcionar como secretário de um estado brasileiro nos Estados Unidos? Não vai. Isso é desvio de função. É crime. E coloca também o governador numa situação de estar financiando um cara que está cometendo crime de lesa pátria. Né? É isso mesmo que esses governadores querem, ser envolvidos nessa bagunça toda? E a gente está falando do Tarcísio, a gente está falando do cara do Rio de Janeiro, do cara da banana de Minas Gerais, esqueci o nome dele. Esse eu sei, o do Rio de Janeiro eu não lembro o nome, mas o de Minas Gerais eu sei, só que eu não estou conseguindo lembrar agora. É o mesmo cara ridículo que comeu uma banana com casca como forma de crítica política. Ai, também governador de Santa Catarina. É, enfim, eles ofereceram ao Dudu Bananinha cargos como secretário. Eu duvido muito que eles tenham falado com os seus advogados antes de fazer essa oferta. O STF não vai fazer nada até que uma oferta real seja feita, né? Porque eles só falarem da intenção de fazer a coisa e não fazer a coisa, eu acho que isso já gera um impacto ao Brasil, porque eles estão jogando mais óleo no fogo em meio a essa situação de negociação dessas tarifas, esse ataque à soberania brasileira. Mas enfim. Eu queria só adicionar uma notícia que eu vi hoje, eu tinha comentado antes com vocês, que o Brasil estava vendo de possivelmente fazer uma parceria para a compra do Caan, que é um com transferência de tecnologia, né, investimento e compra do Caan, que é um caça de quinta geração, a geração mais moderna que a gente tem atualmente.
com a Turquia. E esses dias a Turquia anunciou uma mega venda, só que não foi com o Brasil, foi com a Indonésia. Ainda se especula que a Força Aérea Brasileira e o governo brasileiro poderiam estar vendo algum acordo para depois dessa compra aí da Indonésia. Então eu não sei como a coisa vai andar no futuro. Era uma das possibilidades da gente adquirir um caça de quinta geração. Tem propostas da Rússia, tem propostas da China. A proposta do Kaan eu sempre tinha visto, já tinha falado para vocês que eu via como das melhores em termos geopolíticos, que tinha menos custos para a gente. Mas o Kaan ele ainda usa um motor americano, só que os turcos estão fazendo, estão desenvolvendo um motor que não dependa desse motor americano, porque inclusive para eles eles precisam disso para garantir a autonomia deles, né? A soberania deles. E, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu acho que agora as chances estão meio que de igual para igual entre a Turquia, a China e a Rússia, em termos de aquisição de um caça de quinta geração, com compartilhamento de tecnologia, né, transferência de tecnologia. E a gente precisa de uma força militar bem equipada para garantir a nossa soberania, né? Então é isso aí. É tudo que eu tinha para falar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou encerrando aqui com o meu usual vida longa e próspera. E provavelmente a gente vai continuar gravando os vídeos por algum tempo, até que toda essa coisa aí que eu estou ajudando a cuidar do meu pai ainda na casa dele, eu ainda estou indo alguns dias aí da semana para ajudar lá. Até isso se normalizar, que a gente espera que coisa de 2 semanas ele já esteja andando para lá e para cá, torrando a paciência de todo mundo. É um cara de 90 anos que ainda não tem todos os cabelos brancos, que vive para cima e para baixo. Você olha para ele, você não fala que ele tem 90 anos. Pela aparência dele, pela condição geral de saúde. Mas fazer o quê? De vez em quando você tem 90 anos, o corpo fala, não, diminui um pouquinho o ritmo, né? Mas é isso aí. Ele está se recuperando, está bem. Provavelmente vai viver mais do que eu e do que a maioria das pessoas que está assistindo isso. A minha família, por parte de pai, a minha avó morreu com mais de 100 anos. A gente calcula que ela tivesse por volta de 105 anos quando ela morreu, talvez um pouco mais. Porque, como eu falei para vocês, ela nasceu antes da liberação dos escravos aqui no Brasil, da abolição dos escravos aqui no Brasil. Enfim, é isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.